Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, boa tarde. Nós falamos hoje sobre o sexto canto da Divina Comédia, o Círculo da Gula. E esse círculo, Dante, ele cria uma imagem muito dramática que a gente vai explorar, mas ele também perde muito tempo. Perde no sentido de uma análise católica, né? Ele perde muito tempo falando da política de Florença naquela época. Então a gente vai falar um pouco do que ele vê, mas a gente também vai falar das ramificações da gula. É importante entender que, como eu falei no Círculo da Luxúria, a Igreja Católica não é puritana. Tanto que se você for ver o estereótipo do canoeiro lá, do gondoleiro de Veneza, ele é um estereótipo do católico. A família Adams, para a sociedade protestante americana, é uma paródia da vida católica, né? Então, aquele grupo de pessoas meio macabro, né? Com aquela arquitetura gótica, extremamente sexual, né? Então, o próprio Lutero falava, né, que a Igreja Católica era uma religião da sensualidade, o que acaba sendo um exagero, né? Um exagero. Mas o que acontece? A Igreja Católica acredita na ressurreição da carne. Ela acredita que o corpo participa com a alma da alegria do céu. Ela acredita que nós comemos do corpo do Senhor e bebemos do seu sangue. Nós acreditamos que o sexo é algo sagrado e que o sacramento do casamento, o sacramento do matrimônio, ele se cumpre no leito do casal. E que na igreja ele é celebrado pelos noivos, né? Então o padre tá lá, mas quem celebra o casamento, o matrimônio, são efetivamente os noivos enquanto sacramento. Com relação à gula, algumas coisas importantes falar. A gula, ela é um pecado, importante falar, mas o apreciar os alimentos não é em si um pecado. O pecado é quando você traz para um desejo imediatista a busca do prazer e do sentido na sua vida e você coloca isso no lugar de Deus. Isso vai muito além do mero problema da obesidade, né? E a gula, ela meio que ficou relegada, né? O padre Paulo Ricardo fala, a gente acha engraçadinho, fala assim, fulano come bem, né? Fulano, aquele gordinho simpático. Mas não é a questão só de gostar de comer, isso é uma coisa importante, né? Não é só a questão da pessoa que tem uma desordem hormonal e fica meio gordinha. O próprio Chesterton era gordo, né? O próprio Santo Tomás de Aquino era gordo. Então, não é só uma questão da gordura em si, se bem que a gordura é um problema, né? A gordura, ela é um problema, a gordura, ela, ao contrário do pessoal agora que tá na ideia do body positive, né? Que o pessoal fala, não, ser gordo é lindo. Não, é uma doença, prejudica a tua saúde. Mas a dimensão espiritual da gula, não tá só nisso. O próprio C.S. Lewis, por exemplo, ele fala da ideia do gourmet, né? Então você tem aquela pessoa que entope a cara de comida, mas você também tem aquela pessoa que é muito nojenta para comer. Ela fica escolhendo e ela fica pegando no pé de todo mundo que cozinha para ela, criando tensão, criando essa irritação. Você também tem, por exemplo, isso você vê muito claramente quando você vê as filhas da gula, né? A imundície, o embotamento da inteligência, a alegria nécia, a loquacidade, que é ser falador, a expansividade debochada. Por quê? A gula não se aplica somente ao comer. A gula se aplica também a outras coisas materiais que você tenta usar para cumprir, para preencher esse espaço. Então existe gula de drogas, existe gula de bebida, o beberrão também é um guloso. O próprio bispo Robert Barron, ele traz uma série de gulas que eu nunca tinha imaginado. Por exemplo, ele é o bispo, acho que de Chicago. Ele fala, né, você pode ter gula de todos os bens. Você pode ter gula de roupas, você pode ter gula de livros, você pode ter gula de likes, de compartilhamentos nas redes sociais. Você pode ter gula de notícias. Você pode ter gula de notícias. Uma coisa que sempre me irritou muito é quando eu tava andando de metrô e você vê aquelas notícias. Fulana deixa de seguir Beltrano.
Por que que isso me interessa? O que que isso me enriquece? O que que isso faz? Uma série de notícias inúteis. Você sendo bombardeado todos os dias por notícias inúteis. Celebridades que não contribuem em nada pro teu crescimento. Programas que te idiotizam. Isso é um tipo de gula. Isso é um tipo de gula também. Então, a pessoa, ela vive uma vida vazia. Ela vive uma vida que não tem significado. E a própria coisa, você vê, as pessoas que consomem drogas e fazem disso um estilo de vida. A própria ideia da loquacidade. A pessoa transforma a droga numa razão pra ficar falando. A pessoa tá doidona, a pessoa tá alcoolizada, e ela começa a falar um monte de bobagem, a se achar filósofo, a ficar daquele negócio de abraça pra cá, abraça pra lá, ah, você é meu amigo, e falar um monte de coisa, fazer de si mesmo um espetáculo, fazer de si mesmo algo ridículo, entendeu? Agora, por exemplo, você vê a própria regra da igreja com relação à abstinência de carne, ela não se aplica, por exemplo, aos mendigos, né? Um mendigo católico, ele pode, de muito bom grado, aceitar, até mesmo durante a quaresma, né? Se oferece a ele uma esmola em carne, ele pode aceitar. Então você vê que é muito uma questão, por exemplo, as obras de misericórdia durante a quaresma, né? O jejum, a penitência, a caridade e a disciplina. Então você tem isso. Então, se você une as duas coisas e, por exemplo, você doa sua roupa para quem não tem, você, além de você jejuar, você distribui a comida, mas é que eu não quero muito focar nisso para não ficar no pecado da avareza, porque você pode muito bem ter os vários bens, ser um bom vivant, né? Ser um bom vivant. E você é perdulário, é gastador. Então, por exemplo, isso até a gente vai ver que o círculo dos avarentos, se não me engano, na Divina Comédia, você tem os gastadores e os perdulários. Mas também tem isso. Então, aquela pessoa que ela sempre quer aquela roupa linda, maravilhosa, confortável, e faz disso a sua razão de vida. Esses prazeres sensíveis. E no final ela vai se afundando. Então, é muito isso que aparece nos textos de apoio que eu separei. A ideia é o seguinte: você perde o domínio de si mesmo. Você não é mestre de si mesmo. Então o jejum te ajuda nisso. Tem um livro do Stephen King chamado Dança da Morte. Não é um livro católico, longe disso. Stephen King não é um autor católico. Mas tem uma parte muito interessante que ele tenta se aproximar do cristianismo um pouco nesse livro, apesar da parte mais pornográfica, tem alguns trechos, da parte mais asquerosa em alguns trechos, mas ele trata as pessoas que são enviadas em missão para combater o mal nesse livro, elas passam por um deserto e elas ficam muito tempo sem comida, elas ficam muito tempo sem alguma distração. E esse silêncio dos sentidos, né, que eles falam que é como se fosse um carro. E eu acho essa metáfora excelente. Quando o seu carro tá com pouca bateria, quando o seu celular tá com pouca bateria, você poupa a bateria. Você não fica gastando a bateria com coisas que não importam. Então, se você fica enchendo o bucho, se você fica se drogando, se você fica bebendo que nem um louco, de novo, isso não quer dizer assim, mas quer dizer que eu não posso fumar um cigarro de vez em quando? Pode. Isso quer dizer que eu não posso comer bem? Pode. O próprio Santo Tomás de Aquino fala que o vinho é até medicinal. Ele fala, você não tá se sentindo bem? Às vezes uma tacinha de vinho, às vezes um banho quente, confortável. Pode ser terapêutico, mas é aquele negócio, para os frades, a comida é um remédio. É um remédio para a saúde do corpo. Então a moderação no comer traz saúde, mas também traz a saúde espiritual. Você não fica lesado depois de um almoço farto.
Você não fica o tempo todo pensando, nossa, o que eu vou comer? Como é que eu vou tirar o maior prazer possível daquela comida? Você não fica torcendo o nariz quando você vai comer na casa de alguém e só tem aquela comida que você não gosta. Você oferece a Deus e fala assim, Senhor, eu ofereço por ti, pelo amor que eu quero ter a ti e pelos meus irmãos. É difícil? É muito difícil. É muito difícil. Mas a gente precisa disso pra gente não se animalizar. Pra gente não acabar como aquelas pessoas no Círculo dos Gulosos de Dante, que elas estão chafurdando na lama, debaixo da chuva. O que é isso? A pessoa, o próprio nome do sujeito é Tiaco, né? Que é o cara que o Dante encontra lá, que é um vocábulo para significar porco, né? Ele recebeu esse apelido em Florença porque ele era extremamente guloso, né? O cara vai circulando na casa das pessoas para filar boia, sendo e não sendo convidado. Existe uma coisa mais feia do que isso? Você invade a festa dos outros para comer sem ser convidado. É um negócio que desgosta as outras pessoas e cria uma imagem muito ruim, principalmente se você for um cristão. Que imagem que você tá dando para as pessoas? Entendeu? Então isso é uma coisa muito importante. E é muito importante também você associar isso a você dividir o alimento, né? Você ser solidário. Eu lembro, uma das coisas que eu mais me arrependo foi quando eu fui numa festa com os amigos e eu tava um pouquinho mais alegre. Eu não tava bêbado, mas eu tava um pouquinho mais alegre. E eu fui conversar com um outro convidado que ele era protestante. E a gente estava discutindo os méritos do catolicismo e os méritos do protestantismo. Os méritos de uma civilização católica, como a que produziu Dante Alighieri, como uma civilização espanhola que produziu Miguel de Cervantes, e os méritos de uma civilização protestante como a americana, e a sua fartura econômica. E aí a gente estava discutindo isso e eu pude perceber o mico que eu estava trazendo por eu estar um pouquinho mais alegre. Por eu estar ligeiramente sob um pouquinho a influência do álcool. Isso me trouxe vergonha. Então, o mau exemplo que você pode dar para as pessoas é isso. É permitido gozar a vida. Já dizia Hilário Belloc, né, que ele falava, onde existe o sol católico, onde o sol católico brilha, existem risadas, existe música e existe um bom vinho tinto. Então é bom dançar, é bom beber, é bom se divertir, é bom dar risada. Mas quando você começa a rir que nem um histérico, que nem um descontrolado, quando você enche a cara, quando você come até vomitar, até passar mal, isso não é saudável. Quando você é um maconheiro lesado, isso também não faz bem. Bom, vamos pedir ao Senhor que, em nome de São Bruno, nos dê a moderação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.